Varanda, considerando o contexto do teto dos gastos, o que o gestor do Senado necessita saber? O gestor do Senado Federal, primeiro ele tem que ter a consciência do seguinte: o quadro do Senado Federal ele vai organicamente, naturalmente, se reduzir. A gente tem uma expectativa que, em relação ao atual número de servidores, né, de comissionados e terceirizados, que vai haver uma redução ainda dos 30%. Vão ter até mais aposentadorias que isso, a gente vai conseguir repor alguma coisa, mas não vai conseguir repor tudo, todas as aposentadorias que nós teremos nesses próximos anos, né? Não vai acompanhar na mesma taxa de reposição. O que é, por um lado, um grande desafio para a casa e para os gestores, afinal, a gente vai ter que repensar a forma como a gente entrega os nossos serviços, nossos produtos, para que a gente continue, pelo menos, fazendo tudo o que a gente faz hoje, só com muito mais eficiência, e, eventualmente, a gente vai ter que repensar o que a gente faz hoje, deixar de fazer algumas coisas, talvez diversas coisas, ou talvez deixarmos de fazer pelas próprias mãos e contarmos mais com recursos de automação, com terceirizações sobretudo no modelo de serviços, né? Contratar o serviço pronto, não pessoas, mas serviços, pensar sempre em serviços, no produto entregue. E outras coisas não, que são muito particulares do Senado Federal, a gente vai ter que continuar fazendo com as próprias mãos e eventualmente até reforçar, que são questões muito ligadas à cultura da casa, ao assessoramento parlamentar, ao processo legislativo e à gestão pública de forma geral e com as nuances do Senado Federal, né? Então, assim, o gestor que está chegando agora na casa tem que ter muito claramente esse contexto do Senado na forma como vai executar sua gestão. Nós teremos menos pessoas, nós teremos menos recursos orçamentários, nós temos que continuar entregando os serviços que são fundamentais para o funcionamento da casa e nós temos que começar a abrir mão ou a reduzir drasticamente serviços e produtos que a gente entrega que talvez não esteja mais, ou não sejam mais tão demandados pela casa, ou que tenham menos prioridade em relação a essas outras questões e tenham mesmo que ser buscado outras formas de provimento. Como nós tínhamos uma multiplicidade das mesmas práticas e áreas acontecendo, a gente está juntando e centralizando alguns serviços e trazendo um ganho administrativo para casa, né? Por exemplo, isso já aconteceu com contratações, né? Hoje nós temos uma área única, responsável por instruir as contratações. A gente também centralizou os objetos, ou seja, temos as áreas específicas na casa que cuidam de contratar aquele tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu quero contratar um computador, só o Prodasem vai contratar computador, né? Se eu quero contratar serviço de engenharia, só a infraestrutura vai contratar serviço de engenharia. E por aí vai. Demais situações, o gestor vai conhecer através da capacitação no próprio PFG, não é isso? Isso. O PFG vai trazer para o gestor assim, as ferramentas, as alavancas que ele tem para fazer a gestão. E as principais alavancas que a gente conhece são as pessoas, sobretudo as pessoas, né? 95%, digamos, do recurso da casa, se a gente for falar em orçamento, são pessoas. E então o gestor da casa ele tem que saber lidar, gerir, liderar e motivar pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que ele opera o seu serviço? Normalmente o gestor da casa, na parte do dia a dia, ele está entregando produtos e operando serviços. Isso é o que ele faz, via de regra. Agora, quando ele precisa fazer uma melhoria, um salto de qualidade, às vezes um enxugamento, ou às vezes uma fusão com outro serviço, quando ele precisa fazer uma transformação na sua área, aí ele faz isso através de projetos. E o importante dizer é o seguinte, às vezes a pessoa se limita no projeto e fala, mas eu não tenho pessoal suficiente para executar um projeto, para executar isso que eu preciso fazer para me transformar. E é importante dizer que projeto, ele transcende a fronteira da sua área de gestão. Quando você vai fazer um projeto e a casa entende que esse projeto de fato é importante, que ele está trazendo uma transformação necessária para o seu serviço para a casa, os recursos da casa todos estão disponíveis a priori para os projetos. Então, se você precisar de mais pessoas, você tem que deixar isso claro na hora que vai configurar o seu projeto, iniciar o projeto,
e batalhar por esse recurso, e a casa tem como prover, naquele momento, para aquele projeto, mais pessoas, recursos orçamentários, mais tecnologias, se precisar de uma informação do software. Então, na hora de você enxergar modificações, né, atualizações e transformações na sua área, você vai tentar configurar um projeto e batalhar por recursos, além dos que você teria a priori à sua disposição. É para isso que servem projetos. Então, o gestor ele tem que conhecer muito bem quais são os seus serviços, quais são os seus produtos, saber lidar com pessoas e, quando precisa fazer modificações, transformações, estruturar projetos e aí sim batalhar no âmbito do projeto por recursos que estarão disponíveis só durante o projeto. Ao finalizar o projeto, esses recursos são alocados em outras áreas que precisam realizar seus projetos. O que é fundamental para o gestor é ter uma visão de futuro para a sua área. E quando eu digo para a sua área, é uma visão geral, assim, a sua secretaria, qual é o ciclo de vida dela, ela está, para onde ela está indo, como ela está se transformando. À luz desse contexto de restrição orçamentária, né, de restrição de pessoas, como é que a sua área está lidando com isso? Né, para o Senado Federal, considerando o contexto do Senado Federal, né, qual é o tamanho e qual é os serviços principais que a sua secretaria deve oferecer? Com essa consciência, né, conjugada com o diretor, com seus pares, seus colegas gestores da sua área, você também tem uma consciência. E você? E o seu serviço? A sua área? Como é que ela se encaixa nesse contexto todo? Algum recado a mais ao gestor do Senado? Como é que o gestor tem suporte da gestão da casa para realizar a sua gestão? Primeira coisa é contar com seus pares. Eu acho que é onde vem as maiores contribuições. Não é de quem às vezes tem soluções prontas e tudo mais, que não é o caso. É conversar com as pessoas que estão no mesmo contexto que você, na sua secretaria, se confrontando com os mesmos questionamentos e problemas e tentar juntos construírem uma visão de futuro e soluções. Então, a primeira coisa são seus pares mesmo. Você tem encontros recorrentes com seus pares gestores, o chefe de serviço do vizinho a você, ao lado, né, com o seu coordenador, aliás, os coordenadores da sua secretaria. É muito importante toda a gestão de uma área, de um setor, estar em compasso, e também, não só de uma mesma secretaria, de um mesmo setor, da casa, né, os gestores da casa estarem se encontrando e de fato, o programa de formação gerencial, ele oferece esses espaços de troca de conhecimento e principalmente de criar uma rede de relacionamento de gestores, e por isso que é importante que esse programa seja continuado, ou seja, o gestor ele siga numa trilha continuada de capacitação para que esses laços sigam se fortalecendo. Então isso é fundamental. Mas além disso, tem um suporte também da casa na rede setorial de gestão, onde cada secretaria tem um escritório setorial de gestão, que o escritório ele não é detentor de todas as tecnologias, nem de todo o conhecimento, mas ele é uma ponte. Ele certamente sabe quem alcançar, como alcançar e o que existe na casa em termos de cerimônias, gestão, de planos, né? Então, seria o primeiro ponto aí de contato corporativo com a gestão, principalmente com essa questão mais de padrões, ciclos de planejamento, né? Sistemas de gestão, planos que existem e tudo mais. E também tem o escritório corporativo de governança e gestão estratégica, que ainda que ele atue em temas mais corporativos, ou seja, a gente está sempre atuando em temas transversais e não tão setoriais, a gente vai estar lidando com a gestão dos projetos estratégicos. Então, toda vez que o gestor estiver envolvido com um projeto estratégico, ele vai estar em contato conosco, né? Porque a gente exerce o monitoramento, também o início dos projetos a gente atua de uma forma muito, muito presente. E também nos grandes ciclos da casa. Quando a gente começa um ciclo de planejamento estratégico, a gente consulta todas as áreas, tenta entender a situação. A gente também tem feito a guarda da rede de processos da casa para entender como a casa opera e também o dimensionamento de pessoal para essa rede de processos. Então, toda vez que a gente vai trabalhar na reengenharia de um setor ou pensar alocação de pessoas, né, a gente atua junto com gestores para entender o dimensionamento, as necessidades. Quando tem gestores que realmente estão demandando um aporte no seu quadro de pessoal, a gente visita e tenta entender a situação e até tenta colaborar com como pensar. Ou seja, tem o apoio
Tem um apoio administrativo? Tem a gestão corporativa que tenta estar olhando para a casa como um todo e tentando conduzir os projetos. Então, um recado para o gestor, diante da limitação do teto de gastos, é redução de pessoas e manter a mesma qualidade de serviço. Ganho de eficiência. Tem que ganhar na eficiência, sobretudo. Não é neste momento não é um ganho de qualidade, de excelência na prestação de serviço. Isso é muito importante, isso é fundamental. Mas antes a gente tem que entregar eficiência. Certo. Ou seja, fazer o que a gente já faz hoje com mais eficiência, pelo menos o que a gente já faz hoje com mais eficiência, e entregando mais eficiência a gente pode percorrer também um acréscimo de qualidade, de eficácia, entregar melhor. Também tem uma questão que contribui muito, às vezes sem aumentar recursos, sem gastar mais, que é ter foco no usuário. É fundamental ter foco no usuário. Sempre pensar assim, a quem eu estou atendendo lá na ponta, quem está sendo beneficiado, ou quem está sendo afetado pelo serviço que eu presto, e tentar sempre ter a ótica dele. Grande parte dos processos da casa, de pessoal, processos diversos que afetam várias áreas, ficam nas costas do usuário ainda. O usuário tem que saber em qual ordem pedir, para quem ligar, controlar os prazos. Quando a pessoa termina de fazer o serviço, ele liga para o próximo para chegar lá. Muitas vezes as pessoas chegam em momentos desencontrados e falam, não posso fazer isso ainda porque fulano tem que fazer isso antes. E essa coordenação fica para o usuário. Isso é uma coisa que a gente já pode fazer hoje sem agregar mais recursos, apenas com gestão. Esse nem é um caso de ganho de eficiência. Esse é um caso de foco no usuário, de melhoria muito da experiência, uma melhoria substancial da experiência do usuário, sem que se aumente recursos. Isso também é uma coisa a ser perseguida, porque a casa é muito carente nisso. Porque nós éramos uma casa muito descentralizada, com setores muito autônomos e tudo mais. E à medida que a gente começa a compreender que nós somos uma casa única e que prestamos serviço, e que os nossos serviços são interligados, são transversais, são corporativos, se comunicam, a gente tem que buscar formatá-los e botar gestão em cima desse serviço para que eles se apresentem de uma forma única para o usuário. Perfeito. Então, o recado ao gestor está dado, né? Se insira na casa, entenda qual é o seu papel no todo e participe do todo, né, de uma forma integrada. Isso é um recado importante.